E agora eu gostaria de chamar também para a apresentação do GT, o representante da ANA e porta-voz do GT de Proteção, Restauração e Uso da Terra, Letícia Tura. Boa tarde a todos e todas. Bom, esclarecer aqui que a ANA é a Articulação Nacional de Agroecologia e não a Agência Nacional de Águas. Bom, eu queria, primeiramente, saudar a presidência dessa comissão, a nossa mesa, que eu estou muito feliz da gente ter várias mulheres representantes dos GTs. Eu acho que esse é um indicador importante. Eu acho que talvez no futuro podemos ter mais pessoas negras também, né, participando do fórum. Saudar todos e todas participantes dessa sessão e saudar imensamente a iniciativa da CMA, da Comissão de Direitos Humanos e do senador Jacques Wagner, de constituição desse fórum, né, uma iniciativa de democratização da ação parlamentar. Esse é um fato muito importante, onde todos nós aprendemos muito, e um fato importante para o favorecimento do debate público entre diferentes segmentos, no momento onde a gente tem a redução ou retrocessos profundos nas esferas de governança e participação da sociedade civil. Então, esse foi um momento de muita discussão. Isso não quer dizer que não tenha controvérsias, acho que todos aqui falaram das controvérsias, então não é um espaço de consenso, né? É um espaço de debate e de se chegar a mediações e algumas ideias. Isso, a democracia, a participação social, só traz avanços para o país e inovações nas políticas públicas. Não precisamos ter medo dela. Bom, eu queria também agradecer muito a participação dos membros do nosso GT e a indicação de estar representando. Nós trabalhamos durante um ano, acho que nós somos o maior GT, né, as 14 pessoas, nos encontramos mensalmente, às vezes mais, de forma remota, com uma participação bastante grande dos membros, às vezes com muita dificuldade de sinal, né, porque nós tínhamos muitos representantes também de populações quilombolas, camponeses, povos indígenas, o que já retrata também as desigualdades de acesso à informação que nós temos no país. Então, o acesso, né, a esse trabalho remoto também não é igual para todos, mas fizemos um esforço de inclusão de todo mundo para que, de fato, pudéssemos ter um debate profícuo e pegando as diferentes visões que tinham sobre o assunto. Bom, num primeiro momento, o GT se voltou à discussão do diagnóstico de quais eram os desafios e os obstáculos que a gente tinha para o nosso tema, que era referente à transição agroecológica e também o alcance da sustentabilidade socioambiental na agricultura e na pecuária. Bom, o primeiro ponto, desde o início dessa discussão no nosso GT, é que a gente viu que não é possível dissociar a questão ambiental, a questão do combate das mudanças climáticas, da questão fundiária, da questão da garantia do direito à terra e território de povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e populações tradicionais, agricultores familiares e camponeses. Essas questões não estão dissociadas e, por isso, que o nosso GT fala do uso da terra e da conservação. Um elemento que nos traz à baila, né, a articulação, que mostra que esses são os dois lados de uma mesma moeda, é o crescimento do desmatamento na Amazônia,
muito relacionado à grilagem de terras, e de terras públicas. Então, a gente viu a importância de tratar desse tema dentro desse grupo. A outra coisa também que a gente viu é que não pode dissociar a conservação ambiental e o combate das mudanças climáticas, a soberania, segurança alimentar e nutricional da população brasileira, assim como o direito humano à água. O tempo inteiro, o companheiro da articulação do semiárido, a ASA, nos chamou sempre a atenção à defesa desse direito humano fundamental, que é o acesso à água, que tem toda a relação também com a questão da soberania alimentar. A questão da justiça ambiental, então, não teremos combate às mudanças climáticas se não tivermos também a superação das desigualdades no nosso país, as desigualdades de gênero, raça, de etnia, de classe, econômica. O tema da justiça ambiental é um tema ambiental e de combate às mudanças climáticas. No nosso grupo também, nós reconhecemos a importância dos modos de vida e das práticas produtivas de povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares para a conservação ambiental, né? É no território dessas populações aonde encontramos as áreas mais preservadas desse país, em destaque para as mulheres. São as mulheres nessas várias comunidades que são responsáveis pela preservação das sementes crioulas, pela diversidade em seus quintais produtivos, a manutenção de sistemas agroflorestais. Enfim, a mulher tem um destaque muito importante nessas comunidades na conservação do meio ambiente. Também a gente reconheceu a diversidade existente no campo. Nós não devemos ter medo da diversidade, só quando essas diferenças se traduzem em desigualdades. Então, nós falamos que é importante falar dos diferentes modos de produção, das diferenças regionais, das diferenças dos biomas. Tudo isso tem que ser contemplado pelos marcos regulatórios, pelas políticas públicas. Foram muitas discussões em torno desses temas. Todos esses temas serviram de princípios que foram balizadores para as peças legislativas que nós construímos. E construímos bastante. Acho que não construímos mais porque não dava tempo. Mas nós fizemos 12 PLs, 2 projetos de lei, várias alterações e uma recomendação de avaliação de políticas públicas. E vamos trabalhar para que isso se concretize. Espero que todos nós vamos nos juntar para que as nossas ideias venham, de fato, à baila. E aqui, nessa construção, eu queria destacar muito mesmo e agradecer a assessoria do Senado e da CEPAL, que foi fundamental para a gente chegar aos nossos 12 PLs e uma avaliação de políticas públicas. Eles nos subsidiaram com muitas notas técnicas, com muitas sistematizações, realmente um trabalho de excelente qualidade. Não vai ser possível falar de todos esses PLs, mas nós dividimos eles em 3 blocos, a partir dos eixos que nós construímos no nosso grupo. Então, o primeiro bloco, que articulou os eixos de modelos, nós falamos de diversidade, então falamos de modelos de produção agropecuária, conservação, restauração e manejo da propriedade, da paisagem. Bom, aqui nós construímos um projeto de lei de alteração da política nacional de combate à diversidade, a diversificação e mitigação dos efeitos da seca, chamando especialmente para a situação do Cerrado e da Caatinga, falando da necessidade de prover recursos orçamentários, porque essas políticas encontram-se paralisadas, de planos de contingência e, principalmente, da proibição da pulverização aérea de agrotóxico
nas áreas afetadas ou sensíveis à desertificação. Falamos da necessidade da constituição de um sistema nacional de rastreabilidade dos impactos socioambientais das cadeias produtivas da agropecuária, prevendo a atuação do poder público, do Ministério Público Federal, do setor privado e das organizações da sociedade civil, com mecanismos de alerta, com recebimento de denúncias, tendo em vista tanto as questões climáticas como os direitos trabalhistas e também os direitos socioterritoriais. Ela é bastante detalhada, convido todos a ler. Também discutimos um PL que estabelece regras e instrumentos de apoio e espaços de governança para políticas de proteção à agrobiodiversidade, como a proteção dos conhecimentos tradicionais e contra a contaminação de agrotóxicos e transgênicos. Falamos da importância, nessas leis, do reconhecimento do papel fundamental dos povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares na conservação dos biomas e na garantia do SAM, e também a instituição da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que já existe por decreto, mas agora seria instituída por lei. Um outro bloco de questões foi relativa às populações tradicionais e agricultores familiares. Nesse ponto, discutimos muito a carência que essas populações têm, não só de acesso ao crédito, mas também de políticas de fomento, de ciência e tecnologia, de assistência técnica, e buscamos propor uma série de medidas para amenizar essas carências. Aí, bom, nós temos um bloco de alterações de leis que se refere à ciência e tecnologia, que se refere, então, à lei que trata do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, com fortalecimento de linhas de pesquisas voltadas para esse segmento, destinando 50% dos recursos do Programa de Ciência e Tecnologia para o agronegócio para essas linhas de pesquisa. A lei de crédito, que é uma lei que há muitos anos, décadas, não sofre alterações, e é onde a gente percebe uma grande desigualdade de acesso no nosso país entre os diferentes setores e também regiões. Então, propusemos medidas para a superação dessas desigualdades, que seria, primeiro, a dispensa dos jovens rurais, porque temos bastante preocupação com a sucessão rural, a dispensa deles das garantias creditícias, E, além disso, que fosse destinado para o setor da agricultura familiar o equivalente a 50% dos valor médio dos contratos do PRONAF multiplicado pela quantidade de agricultores familiares. Bom, isso dobraria a quantidade de crédito voltado para esse setor. E, por fim, também propusemos ajustes na recente aprovada lei do PSA para assegurar os direitos territoriais de povos e populações tradicionais, mas também garantir o acesso dessas populações a esses recursos. Por fim, nesse bloco ainda, propusemos a instituição de uma CID Penater, que seria a destinação da cobrança de uma alíquota de 0,2% sobre operações de comercialização no mercado nacional e importação do setor da agroindústria agropecuária para a Penater, porque a gente percebe que hoje
a gente dispõe de muito poucos recursos para a terra e é fundamental se a gente quiser fortalecer e qualificar o trabalho na área rural, tendo em vista a conservação do meio ambiente. Por fim, o nosso último bloco foi referente à questão do ordenamento fundiário e territorial do país, assim como também a questão da segurança hídrica, que foi uma questão muito importante dentro desse grupo. Bom, basicamente, nós temos aqui 4 propostas de alterações de leis, uma referente à integração dos sistemas de cadastro. Quem trabalha na questão fundiária sabe da dificuldade disso. Nós temos dos cadastros ambientais, fundiários e ambientais, claro, né? Então, seja a articulação, né, do cadastro nacional de áreas rurais, o CAFIR, de imóveis rurais, e o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Isso gerido por um conselho gestor com representantes dos órgãos, representantes de diferentes órgãos públicos e organizações da sociedade civil. Obviamente, respeitando a Lei de Acesso à Informação e também a recente Lei de Proteção de Dados. Alteração na Lei da Função Social da Terra, qualificando o requisito que se refere à questão da proteção ambiental, alteração na lei do ITR para poder atualizar eles com as novas exigências do Código Florestal, referente à questão do APP, de reserva legal e etc. A questão da outorga da água também, para democratizar o acesso à água e facilitar também o acesso delas de agricultores familiares, simplificando a burocracia existente. Por fim, nós propusemos, nos debatemos muito nesse grupo, na discussão sobre o limite da propriedade da terra no Brasil, por entender que esse é um tema muito importante quando estamos falando de preservação ambiental, de preservação das florestas, de preservação da caatinga, de preservação da nossa biodiversidade, tendo em vista a alta concentração de terra que temos no nosso país, com latifúndios muito grandes. Mas entendemos que é necessário um grande debate nacional em torno disso, e, por isso, a nossa recomendação de que se tenha uma avaliação de políticas públicas, juntando a Comissão de Reforma Agrária e a Comissão de Meio Ambiente, para que possamos avaliar o efeito das políticas públicas que temos hoje para a contenção da concentração de terras, da grilagem de terras, né? E também que a gente possa avaliar o impacto, né, dessas grandes propriedades sobre o meio ambiente. Bom, é isso. Espero ter representado bem aqui o nosso grupo.